Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma alegria poder estar mais uma vez junto com os irmãos aqui, na congregação dos Sábios Demônios, ver os obreiros, pastor Anderson, essa simpatia. Pastor Anderson é a simpatia em pessoa, não é? Amém. Pastor Pita aí, firme, como é conhecido, pastor Pita, né? É uma alegria estar com os irmãos aqui. Eu confesso que a responsabilidade aumentou, porque ele falou que eu era um pregador, aqueles, né? E só a graça e a misericórdia. Não é fácil estar aqui. Aqui tem talentos, né? Na área do ensino. E é mais difícil para a gente pregar dessa forma. Mas Deus tem uma palavra para a igreja esta noite. Eu queria compartilhar, né, com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Verso 1 ao 11. Texto bastante conhecido da igreja, né? Lido, pregado, ensinado. Diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhai para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Como disse, uma palavra conhecida dos irmãos, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma coisa que nós chamamos de fonte inesgotável, né? Se amanhã vier outro pregador aqui, um outro obreiro aqui, um outro pastor pregar a mesma palavra, certamente Deus tem uma outra mensagem com base fundamentada nesse mesmo texto. A palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. Falando em eficácia, irmãos, eu estava lendo, olhando, analisando esse texto, que se passava, né? Pelo menos a história contada passa-se em frente ao templo de Israel. Todos nós conhecemos a história da construção do templo de Israel desde Salomão, né? Deus não permitiu que Davi construísse o templo, então Salomão, né, teve que construir. O projeto já estava pronto. Salomão então constrói o templo e dedica aquele templo ao Senhor. O templo foi construído lá por volta de 900 a.C. Depois, né, foi destruído lá 400 anos depois, reconstruído algumas décadas depois, né, reformulado lá um pouquinho antes de Cristo e destruído finalmente 70 anos depois de Cristo. Mas no livro de Reis, capítulo 8, a Bíblia registra a oração que Salomão fez quando dedicou ao templo ao Senhor. E lá naquele texto a gente vai ver que primeiro Salomão evoca, traz para si, né? Primeiro a aliança de Deus com o povo de Deus. Uma aliança de amor, onde Deus jurava amor eterno ao povo de Israel. E depois a aliança com a casa de Davi.
relembrando Deus, que Deus havia prometido ao povo de Israel que nunca faltaria rei sobre a casa de Israel. Lembrando Deus disso, então Salomão consagra aquele templo ao Senhor. E faz uma oração, e a gente vai olhar aquela oração, ler aquele texto lá, e aí Salomão vai colocar ali todas as possíveis, futuras dificuldades em que o povo de Israel, ou até mesmo os estrangeiros, que se passassem, podiam olhar para o templo, lembrar da aliança de Deus com aquele povo, em oração, pedir a Deus, e Deus lembraria e perdoaria pecados, e ajudaria nas guerras. Quando houvesse falta de chuva, Deus lembraria e abriria os céus. Salomão consagra aquele templo desses modos: Senhor, quando o teu povo tiver fome, e se voltar para este lugar e orar, tu vai abençoar, Senhor. Quando o estrangeiro se lembrar desse lugar, e por causa das coisas que tu fizeste, e para a glória do Deus de Israel, eles orarem e pedirem misericórdia, Senhor, tu vai abençoar. Uma demonstração, uma amostra de que as bênçãos do templo, as bênçãos daquele lugar, não era só para o povo de Israel, mas para todos aqueles que ali chegassem e se lembrassem do Deus de Israel. Não se tem fotografia, não se tem imagem, né, do templo, mas pelos textos e pela história escrita, disse que era um lugar muito especial, talhado a madeiras e a pedras e a metais preciosos. Quando eu falei, irmãos, da eficácia, a gente vê, o povo de Israel era prendido, o templo fazia parte do povo judeu. Mas pela história contada aqui, parece-me que a religião já não surtia tanto mais efeito. Ora, um homem era trazido todos os dias à frente do templo, a uma porta chamada Formosa. Se era formosa, ela era preciosa, né? Devia ter muito valor aquela porta. Mas todos os dias o mendigo ali mendigava e voltava para sua casa, pobre, miserável, como sempre. Nós sabemos pela palavra que o Evangelho de Jesus Cristo, por si só, ele é eficaz. Mas prescinde, necessita de homens e mulheres, como Pedro, como João, na porta do templo. Como o chamamento feito pelo pastor há poucos minutos atrás, precisamos de irmãs para ensinar as nossas crianças. Vamos, guarde aí. Não pensem que é diferente. O problema, a necessidade, o desafio do homem aleijado. Há uma necessidade, por mais elementar, por mais básica, por mais fácil de ser resolvida. Não. E
E a reflexão que eu faço, com base nesta palavra, é sobre isso. É que às vezes, ela passa diante dos nossos olhos, como igreja, como organismo vivo, não como organização, não como um CNPJ, não como uma estrutura física, mas como um organismo vivo que somos, conjunto, corpo, igreja do Senhor, que não é do pastor Anderson, do pastor Ercílio, pastor Pita, ou de qualquer outro obreiro, não. É do corpo. Hoje é ceia, corpo que nós fazemos parte, como membros inseparáveis que somos e que precisamos ser. Às vezes, irmãos, como igreja, nós somos eficientes, mas não eficazes. Deixa eu dar um exemplo, acho no imaginário do brasileiro. O brasileiro gosta, né? Pelo menos gostava muito do futebol, de futebol, né? E a gente vê, pelo passado, não vou falar de futebol aqui, não, mas é só um parênteses para que a gente possa entender a diferença de eficiência e eficácia. A seleção brasileira parece que ganhou a Copa de 70, né? E disse, né, que era um futebol bonito. Né? Eu sou bem mais jovem, não assistia isso. Né? Sou jovem, hein? Foi eficiente e eficaz. Parece que jogava bonito e ganhou a Copa. A de 82 diz que era uma seleção muito boa, futebol muito bonito, uma eficiência que impressionou a todos do mundo futebolístico, mas não ganhou nada, não foi eficaz. Parece que a de 94 era um futebol feio, a la Dunga, e ganhou. Não foi eficiente, mas foi eficaz. A eficácia tem a ver com o resultado. A eficiência, às vezes, uma coisa com um bonito, com um floreio, com a beleza, com a formosura, com mais resultado que é bom, nada. O Evangelho de Jesus Cristo é eficaz, mas prescinde de mim e de ti, para que a eficácia seja colocada à prova, seja atingida, para que o resultado se tenha. Todos os dias, aquele homem voltava para a sua casa com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Pedro era bom judeu, tanto ele como João, né? Ele não tinha nenhum cargo no templo, ele não era sacerdote, ele era um judeu. E como bom judeu, ia ao templo orar. Às 15 horas ou a hora nona, era a hora da oração. E eles iam ao templo para orar. Era templo. Lembrava da oração de Salomão. Todas as vezes que vier aqui. Aleluia. Mas era eficiente, era bonito. O povo ia lá, entregava as suas ofertas, né? Os pecados, né? Como Paulo diz, eram encobertos. Perdão definitivo, não. Curas, não. Aleluia. Pedro passa e João. O que eu posso fazer? Eu não tenho nada. Pensa em homens pobres. Pensa na dificuldade deles. Às vezes nós olhamos para a igreja, vamos falar não de 2000 anos atrás, vai para a igreja que é um pouquinho mais antigo, na igreja aqui como eu já estou quase com, já passei dos 36 anos, então já posso ser que eu sou antigo de Assembleia de Deus. Eu já vi coisa. Eu já vi mudo falar.
Quantos testemunhos nós temos para contar de coisas que aconteciam na igreja. E aí nós olhamos, por que não acontece mais? Por que o aleijado vem e volta? Por que o cego continua não vendo? A palavra mudou. O que mudou? Deixamos de ser eficazes. Deixamos de fazer a nossa parte. Dissociou-se, separou-se de nós. Aquele sentimento de misericórdia, de ver aquele necessitado todos os dias na igreja. E a gente sabe que é necessitado. E volta com o mesmo problema. Mas deixa. Como tantas outras vezes já foi dito, pregado, falado, ensinado nesse lugar. Jesus continua o mesmo. Pregando, sarando, curando, salvando, transformando vidas. E a gente prefere dar o dinheiro como a oferta do hipócrita. Mas quando bastaria dizer em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome precioso. Eu estava conversando ontem, uma visita ali na minha casa, o pastor Peter Simon, Daniel Batista, da Limbituba. Aí ele estava comentando que o irmão dele, há umas 15, 20 dias atrás, ligou para ele que já é aposentado. E, de repente, ficou tudo escuro. Foram para o médico, tinha dado um derrame numa vista, nas duas vistas, uma perdeu completamente, e a outra já estava em... E ele disse, pastor Daniel, ora por mim, porque eu estou enxergando pouco só de uma vista. Vou ter que fazer uma cirurgia para botar um tampão e preservar a outra. Então, vamos orar? Jesus continua o mesmo. Ele orou, passou os dias, aí ele estava pregando, agora foi quinta ou sexta-feira, ali em Garopaba, ligou para o irmão dele, eu estou indo pregar aí perto da tua casa, tá? Lá que ele morava. Vou lá te ver. Ele pregando, terminou de pregar, foi orar pelo povo e tal, e disse, eu preciso contar um testemunho. Estava com um problema, contou o problema, pedi para o meu irmão, ele orou, eu fui no médico depois. A médica se assustou, o que aconteceu? Tu não tem mais nada nessa vista? Estava perdida? Irmãos, é disso que nós estamos falando. É desse poder que há. Pedro e João estagiaram com Jesus, andaram, né? E muitas vezes causaram até problema porque faltava-lhe fé. Veio a mulher e toca, veio o outro. Não perturbe o mestre. Agora o Senhor não está mais com eles. Pelo menos fisicamente. Agora se virem. Porque os problemas vão continuar. As dificuldades vão aumentar. E o que nós, eu, você, vamos fazer? Vamos entrar na porta do templo. Mas eu me sinto muito à vontade, pastor. Primeiro que é a minha igreja, eu respeito muito o pastor. Aleluia! Mas nós não podemos fitar na formosura, na beleza, na satisfação pessoal e esquecer daqueles que vêm todos os cultos à procura de algo
E depende de nós. Isso tem que mexer conosco, irmãos. Aleluia. 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 Eu lembro de um outro episódio registrado lá em Marcos. Diz o texto que Jesus tinha chegado a Cafarnaum. Lá, pelo menos na minha versão, diz que chegado em casa. Talvez seja a casa que ele ficasse em Cafarnaum. Não se sabe ao certo se Jesus tinha propriedade, acho que não, né? Porque o reino dele não era desse mundo mesmo, não tinha nada. Mas estava em casa. Só que Jesus, né, já estava numa situação assim que por onde ele passasse, pastor, aglomerava a gente. Porque havia testemunho. As pessoas contavam o que acontecia, o que se passava. Ó, Jesus passou, curou. Irmãos, às vezes a gente reclama que a igreja está vazia. O pastor fez um chamado, outro chamado aqui, né, pastor? Ó, convide! Vai ter culto de missão, vai ter não sei o quê. Convide! Passamos a ter vergonha de convidar as pessoas para vir ao culto, para vir à igreja. Ou preocupados com aquilo que não vai acontecer aqui dentro. Jesus olha daqui a pouco, pensa na cena. Não entrou pela janela, não entrou pela porta, desce do telhado, uma maca. Coisa absurda. Desce um homem aleijado no meio da casa. Óbvio que chamou a atenção. Óbvio que precisava ser feita alguma coisa. Jesus vai dizer, grande é a tua fé, ou a fé de vocês. Irmãos, imagine o trabalho. Se tivesse que levar o aleijado de novo pelo mesmo lugar. Tirar pelo mesmo lugar. Ou ainda que se desse espaço, volta para casa. Essa casa, esse lugar, ele é consagrado. Ele foi consagrado a Deus. E as pessoas não podem voltar do mesmo jeito que elas chegaram. Isso depende de mim. Isso depende de nós, irmãos. Isso tem que chamar a atenção. Te dói na alma quando uma necessidade na igreja é contada? Te comove o coração para orar, de verdade, para tirar uns minutos de oração em favor daquela necessidade? Te alegra quando algo de espetacular, de maravilhoso acontece, quando o povo de Deus está reunido nesse lugar? E pecados são perdoados, e salvação é alcançada, e cura é efetivada. Te alegra? Mexe comigo, mexe contigo isso, porque se não estivermos nesse ponto, irmãos, se isso não mexer conosco, tem algo de errado. Muitos anos, era de nascença, já era um homem formado, passou aquele aleijado à porta do templo. Muitos judeus, muitos religiosos, muitos que oravam muito, muitos que visitavam muito, muitos que ensinavam no templo, passavam. E era mais fácil passar a mão na cabeça
dar um dinheiro, dar uma moeda, dar uma prata, dar um ouro e mandar para casa. E aí nós usamos a desculpa, né? Não tenho investidura. A investidura aqui é assim, ó, isso não me compete. Isso é para o sacerdote, isso é para o pastor, isso é para o evangelista, isso é para o presbítero. A Bíblia manda, os presbíteros que orem. Oh Deus, aleluia. Quantos morrem? Quantos morrem à porta da nossa casa? Quantos morrem às portas das nossas igrejas? E nós não nos atrevemos a dizer, levanta e anda. A eficácia do evangelho, ela só precisa de nós, mas não depende de nós. Deus só quer a nossa envergadura, a nossa ação, a nossa disposição, o nosso trabalho. Ele só quer que a gente passe e olhe. Ele só quer que a gente passe e pare. Ele só quer que a gente passe e converse. Ele só quer que a gente passe e ajude. Ele só quer que a gente passe e tenha misericórdia. Pedro e João não tinham investidura nenhuma para o templo. Passaram muito tempo com Jesus, ou algum tempo com Jesus. Aprenderam muito com Jesus, deram muito trabalho para Jesus. Os evangelhos relatam. Pedro, em particular. Judas nem se fala. Mas chegou uma hora, estou sozinho. Uma palavra guardada no coração. Não tenho ouro, não tenho prata, mas hoje eu tenho coisa que é suficiente, que é poderosa. Sabe o que significa isso, irmão? Está conosco. Está na nossa alçada. Tem que estar em nossa mente. Está à nossa disposição. Falta-nos a coragem. Às vezes temos até fé. Eu conheci um irmão, amigo meu, trabalhou até comigo. Deus havia dado um dom maravilhoso para ele, pastor. Dons de diversidade de línguas. E não só línguas do céu, línguas da terra. Pastor Pedro Tiago, muitos aqui conhecem, estava orando. E Deus disse assim para o pastor Pedro Tiago, hoje vai descer algo especial aqui na vida do irmão. E desceu. Depois daquele dia, ele passou de uma semana a uns 15 dias, falando italiano, japonês, mandarim, inglês, espanhol, a tal ponto dele ficar preocupado, ele não conseguia mais falar português. Vocês não creem? Eu creio. Deus é poliglota. Nada é impossível ao Deus que eu e tu serve. Um dia ele está em Criciúma, acho que ele estava até morando lá, trabalhando por lá, perto de Sara ali, e aí ele encontra um carro parado na rua, duas pessoas, um casal de feição assim japonesa, né? Raça japonesa. Aí ele encosta para socorrer na estrada, e aí perceberam que eles não falavam português. Isso foi assim poucos dias depois daquilo que ele havia recebido, começou a falar em japonês com eles. E socorreu. Eles precisavam de um socorro. É banal, irmãos. Oh Deus. Quantas coisas que nós consideramos, pastor, banal, de pouca eficácia, de pouco êxito, parece que não resolve.
Pode não fazer efeito para mim, pode não ser muito para mim, mas para aquele que está moribundo, sentado à porta do templo, é de uma importância, irmão. E Deus colocou você no caminho, como homem de Deus, como mulher de Deus, como profeta, como alguém que tem alguma coisa para dizer, para dar. Não podemos passar de largo. Porque senão, um dia passa, as coisas vão e nós perdemos. Ele ajudou aquele casal. Deus começou a usar ele. Aí um dia tinha uma pessoa atravessando a rua de cadeira de roda, lá perto. E o Espírito Santo falou para ele, ora por ele. Ora por ele. Eu vou curar. Mostrar o endereço da concessionária, falar em japonês é fácil. A gente aprende, né? Agora um milagre desse não, né, senhor? Ele temeu e não fez aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Passou. E o homem passou embora com a sua cadeira de roda. E tudo que ele ganhou, ele perdeu. Às vezes a gente quer separar, né? A gente recebe. Eu recebi esse talento eu vou cuidar dele. Eu vou guardar. Lembra-se da parábola dos talentos, hein? Às vezes somos zelosos demais. Não, eu não vou fazer feio. Eu não vou preocupar o meu pastor. Imagina, se eu vou dar trabalho para a igreja. E se ele descobre que eu estou por aí orando? E se ele descobre que eu estou por aí pregando? Irmão, nós fomos chamados para isso. Para ajudar, para pregar. E às vezes, isso é peso, isso impede. Igreja, chamado para fora. Aqui nós nos abastecemos, aqui nós nos robustecemos, aqui nós aprendemos com esses homens para poder chegar lá e dizer em nome de Jesus, levanta, anda. É nosso papel. Aquele templo, aquela suntuosidade, aquela beleza, aquela maravilha, e pouco proveitosa. Eficiente, mas não eficaz. Ponto de Jesus, chutar a mesa. Ó, irmãos, pode ser pesado, mas templo que não é eficaz, às vezes é derrubado, como foi aquele templo. Cuidemos, porque um dia o Senhor dos talentos vem nos buscar. Não esconda, negocie. Não sou vendedor, irmãos, aprenda. Todo mundo vende alguma coisa, todo mundo negocia alguma coisa. Negocie os seus talentos. Reproduza, porque um dia ele vem. E às vezes a gente espera só a vinda de Jesus. Não, irmãos, ele vem. Ele vem a qualquer hora do dia, a qualquer hora da nossa vida, a qualquer momento. Eu quero casar e o Senhor vem, mas antes de casar, né? Precisa fazer aquilo. Eu quero aquele emprego novo, mas antes daquele emprego novo, e aquilo que nós combinamos. Sabia que Deus combina? Deus fala, Deus revela, Deus mostra em sonhos, né? E aí ele diz, né? E aí na igreja a gente vem orar, o Espírito Santo fala, a profecia, a espírito de profecia na igreja. E aí Deus fala, e aí a gente concorda, a gente chora, pede misericórdia e combina com o Espírito Santo. Depois vai para casa e esquece.
O Senhor vem. Eu falo para mim, irmão. Ele vem. E Ele quer conta do talento, Ele quer conta daquilo que Ele deu. Mas eu não tenho nada. Não, nós temos. Nós só não sabemos que temos, muitas vezes. Tem um pregador que dizia, desembrulha a caixa, irmãos. Deus deu tanto. E a gente guarda. Não desembrulha, abre essa caixa. Tem tanta ferramenta boa na tua vida. Deus te deu tanto talento. Deus te deu tanta graça. Deus te deu tanto poder. Deus te deu tanta vida. Deus te deu tanta virtude. Aleluia! Seja um inconformado com a necessidade do povo de Deus nesse lugar. Seja um inconformado com a enfermidade nesse lugar. Não deixe leproso ir. Não deixe leproso voltar. Não deixe, irmão, o aleijado voltar da mesma maneira. Todas as vezes que te procurar aqui, no seu trabalho, na sua escola, lembre-se, nós temos a investidura. Jesus disse, coisas maiores. Sabe o que é isso? O evangelista diz que, olha, no livro, não coube o que Jesus, os atos, aquilo que ele fez, não coube. Certamente na literatura daquela época. E aí nós vemos as maravilhas que o Senhor fez. E ele diz, coisas maiores vocês podem fazer em meu nome. Está conosco? Está comigo? Eu disse para o pastor que 8h30 ia entregar. Eu queria convidar você para ficar de pé. Podemos orar, pastor? Eu tenho uma situação na minha casa. Um dos meus irmãos mais velhos andou bastante, separou da mulher. Irmão mais velho. Hoje mora com a minha mãe, é alcoólatra, totalmente dependente, uma situação miserável, difícil, pastor. A ponto de não poder mais tomar banho. Hoje mora ele e minha mãe com deficiência também, com dificuldades. Passa dias sem tomar banho. E às vezes, né? Não é problema meu, está pagando o preço. Não, às vezes está pagando o preço mesmo. Mas isso que nós temos com isso. Não posso me conformar numa situação dessa. O diabo não pode fazer ninho na minha casa. Não deixe, irmão. Há poder no nome de Jesus. Há graça na minha e na tua vida. Nós não podemos aceitar ninho do diabo na nossa casa. Seja corajoso. Fui lá, não, meu amigo, vamos tomar banho. Mas eu não tenho mais condições, e realmente mais condições físicas. Vou te ajudar.